E você só vai... É o jogo do interesse, né? Nós estamos vendo aí em outros setores também, não é isso, Léo Pereira? O jogo... Sempre. Isso aí não é novidade, não. Mas a população é que vota, é ela que elege, ela que tem que ir para a rua, ela que tem que escolher o seu representante, é ela que tem que ir para a rua e dizer assim, ó, eu vou apoiar o deputado de tal vereador, porque ela não pode não ter acesso direto ao deputado, mas ela tem acesso direto ao vereador, onde ela pode cobrar mais melhorias pela cidade, cobrar mais projetos, mais emendas parlamentares para saúde, educação, segurança, que é o que precisa. Não, esse levantamento seu, essa análise sua, Luciana, é correta. Sobre quem está preocupado mais com o poder do que com a representatividade no sentido de social, eu acrescento aí uma situação que você falou que chama atenção. Como a gente não sabe, a gente está passando por uma crise de identidade ideológica, a gente não sabe se pedir apoio para Xandó, ele vai me representar perante Jerônimo, ou se de repente ele está do lado da CM, porque a gente está falando de uma realidade local. E aí eu já quero que Xandó aborde a questão de a subsecretária de Saúde, Kalili Lemos, ela pediu apoio de trabalhar junto, vamos juntos aí, em prol de um hospital universitário. É isso, Luciana? Complementa aí. E de quem é o pai disso aí? Quem vai ser o pai? Boa pergunta. O vereador está aqui justamente para falar quem é o pai dessa criança aí, porque... As nossas dúvidas, né? Que porque pai dele na semana passada. Tá porque certo. Assim, a informação que chegou aqui no nosso programa foi que a criança teria o pai, que é o deputado Valdenor Pereira, Zé Raimundo, e o deputado federal Jorge Sola. Esse é o pai? Esses são os pais? Esses são os pais. Quem são os padrastos? Como é que surgiu esse projeto aí do hospital universitário? Pronto. Porque, segundo a informação da subsecretária, a Prefeitura Municipal, por meio da prefeita Sheila Lemos, e a Secretaria de Saúde estão totalmente engajados na causa. Nós colocamos aí um ministro, no caso Alexandre Padilha, a necessidade de visualizar a Vitória da Conquista como polo de olhar com carinho para essa questão do hospital universitário. A prefeita nos pediu para reforçar esse pedido e estamos todos empenhados na luta, afirmou aí a subsecretária de Saúde, Kalili Lemos. Pois bem, antes de entrar aí nesses casos de família, né, sobre quem são os pais, mães, só queria falar como isso que vocês trouxeram sobre o eleitor, né? Eu sempre, uma pessoa quando ela me aborda, ela fala bem assim, votei em você. Aí eu primeiro agradeço e depois eu falo bem assim, você está acompanhando meu mandato? Você está me fiscalizando? Sabe, eu acho que essa é uma postura que a gente também precisa dos eleitores. Eu sempre falo isso porque não adianta você votar na pessoa e largar a pessoa lá. Entendeu? Você precisa estar fazendo o quê? Acompanhando o trabalho, problematizando, sugerindo questões, tentando interferir, porque o parlamentar, na verdade, a gente é muito pautado mesmo pela população. É a população que vai nos dizendo, olha, meu bairro tá assim, eu tô aqui ao vivo no Instagram, mandar um abraço para todo mundo que tá ao vivo no Instagram. Tá aqui, o camarada tá dizendo assim, ó, o Vila Elisa tá abandonado, né? O Vila Elisa tá aqui abandonado, a gente tá sem agente comunitário de saúde e tal. Ou seja, é a população que ela tem que ir dando o tom dos políticos. Com relação ao Hospital Universitário de Vitória da Conquista, não é um pai, não, é uma mãe. E aí, você sabe quem é a mãe dessa criança? É a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal da Bahia é que é a mãe do hospital universitário que, com fé e oxalá, em Todos os Santos, vai ser implementado na nossa cidade. Por quê? Porque, primeiro, só existe hospital universitário se a universidade aprovar. O primeiro ponto é esse. Ou seja, tem que ter uma discussão nas instâncias, tem que ser aprovado internamente na universidade. Entende? Então, essa discussão, ela tramitou primeiro dentro da universidade. Ela surgiu a partir da possibilidade que nós tivemos hoje com um campus da UFBA em Vitória da Conquista estruturado após 20 anos, onde a gente já tem mestrado, tem doutorado em saúde coletiva, onde os cursos já estão estruturados. A partir disso, se apontou, olha, é possível construir um hospital federal universitário, né? Isso aí ele serve, porque a gente precisa entender, não é um hospital como os outros. Ele é um hospital escola, entende? O hospital universitário é um hospital escola, onde os alunos vão trabalhar, onde você tem uma estrutura, é vinculado à EBSER, né, que é uma empresa pública estatal que cuida desses hospitais universitários. Então, essa é a grande mãe,
né? Mas para além disso, quem são os padrinhos? Aí eu posso dizer os padrinhos. Aí eu vou dizer categoricamente, deputado federal Valdenor, deputado federal Jorge Sola, que foi secretário de Saúde e Conquista, secretário de Saúde da Bahia, deputado Zé Raimundo e os partidos de esquerda, porque somos nós que defendemos esse projeto. Fomos nós que trouxemos a UFBA para a Vitória da Conquista, somos nós que temos defendido a ideia de transformar a UFBA em uma universidade federal do sudoeste da Bahia, que não é simplesmente mudar o nome, porque quando a gente cria uma universidade federal do sudoeste, o que vai passar a acontecer? Você vai ter um orçamento próprio para cá. Então a primeira mudança é essa, você passa a ter um orçamento próprio, você tem uma reitoria. Então é como se a gente pensasse, por exemplo, na cidade. Conquista você tem a prefeitura, a prefeita Sheila. Em José Gonçalves você tem a subprefeitura. Então hoje a UFBA aqui em Conquista é como se fosse a subprefeitura, você tem um subprefeito da gestão central de Salvador. Então a gente passa a ter uma administração própria, um orçamento próprio. Isso vai permitir expandir. Vou dar um exemplo. A Universidade Federal do Sul da Bahia está em vias de implantar um campus em Jequié. Então, muito provavelmente, se a gente conseguir criar a Universidade Federal do Sudoeste, vai englobar também esse campus e a gente vai poder ter mais campus aqui, ou seja, mais sedes universitárias espalhadas pela nossa região. E o hospital universitário, ele foi pedido dentro de um projeto que se chama PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Então, a UFBA, ela solicitou, né, e aí todo mundo, né, que vem se movimentando solicitou junto ao governo federal que entre nas obras do PAC. Por quê? Porque a UFBA sozinha ela não tem condições de financiar, certo? Então hoje quem está fazendo isso é o governo federal. E aí eu fico feliz que a subsecretária também esteja engajada nessa luta. A gente viu recentemente uma audiência pública, né, que foi puxada pelo vereador Ivan Cordeiro, que é do partido do PL, o vereador Diogo, que é do União Brasil. É importante que eles participem disso, mas é importante lembrar o seguinte: a gente teve um governo Bolsonaro anterior. O que veio de investimento para a UFBA nesse período? Por que durante esses 4 anos nós não tivemos nenhuma discussão? A prefeita foi prefeita durante o período de Bolsonaro. Por que nós não vimos ela pedindo para Bolsonaro para construir, né, um hospital universitário em Conquista? Porque não tinha investimento na educação, gente. Porque Bolsonaro foi para a mídia dizer que a UFBA era uma balbúrdia. E quem está duvidando disso, pesquise no Google. A palavra Bolsonaro e balbúrdia vai dizer que a UFBA era uma balbúrdia. E agora também chamar atenção a Minha Casa Minha Vida. Tá com as inscrições abertas, né? Todo mundo que está nos ouvindo aí, se você não tem sua casa própria, procure saber se você faz jus aos benefícios. Tá tendo as inscrições aqui na Prefeitura da Zona Oeste e na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Muvuca, ali no Gancho. Mas é só para dizer também, meu gente, não é da prefeita não, viu? Esse programa é do governo Lula, né? No governo Bolsonaro não foi construída nenhuma casa. A última casa que foi construída aqui em Conquista foi em 2014, os condomínios Vila Sul e Vila Bonita do governo Dilma. Nós passamos aí 8 anos sem construção de nenhuma residência, inclusive a prefeitura. A prefeitura podia ter construído casa popular, sabe? Zé Raimundo construiu algumas casas ali, vou dar um exemplo, que se chama ali Vivendas da Serra, que fica ao lado do Veloso. Não é o Vivendas da Serra Minha Casa Minha Vida. Tem ali 3 ruas, mandar inclusive um abraço lá pro pessoal, que não é pavimentado. A gente já cobrou várias vezes pavimente aquela área. Foi casa construída pela prefeitura. E a prefeita Sheila, o ex-prefeito Wesley, não construíram nenhuma casa popular. Pelo contrário, derrubaram o barraco de gente pobre. Como ali nas Nova Cidade, como aquela ocupação que tinha lá junto do CREAME, entendeu? Então, só para fechar o assunto, fico feliz que a subsecretária Khalili esteja engajada na pauta e nos ajude. É isso mesmo que a gente precisa. Mas é preciso reconhecer que é do governo Lula e que foram os parlamentares, os nossos deputados dos partidos trabalhadores, que são os padrinhos e a mãe é a UFBA. Ô Geno, aproveitando que Xandó deu um gancho aqui, falando da... ele faz a sua análise sobre a atual gestão não ter entregue casas para a população mais humilde. Você conhece, inclusive, pessoa de dentro da prefeitura que foi fazer uma avaliação daquela Vila do Servidor, que é para ter subsídio, e que ela saiu mais cara do que condomínios compatíveis, não foi, Geno? Exatamente. É uma crítica que a gente vem fazendo aqui no programa já há algum tempo. E pouco se vem as pessoas falando sobre isso. A Vila do Servidor era para ser uma coisa que era para ajudar o servidor. A pessoa, porque o cara não teve tanto tempo para limpar o nome. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil existe, o índice de inadimplência é muito grande por vários e vários motivos. Então, se você quer ajudar o servidor,
você faça. Eu achava que você faz uma casa mais popular, mais simples, e deixava depois ele com o tempo, ele melhorar da forma dela. E aí você vai fazer tentar fazer a inscrição, ele vai passar, quando chega lá, bate na caixa e volta. E teve gente que lá dentro da prefeitura que fez a simulação da Vila do Servidor e fez a simulação com condomínio particular, e nas condições do particular ficou melhor. Impressionante. Ficou melhor do que na Vila do Servidor. Então, assim, é uma crítica que eu venho fazendo aqui sempre, e junto com meus colegas. Eu acho que é preciso avaliar, ver por que está sendo tão difícil assim, para os servidores ter acesso a isso. Porque ali, na verdade, vai ser um condomínio particular. A construtora da cidade pegou a fazer uma estrutura excelente, tudo, mas... E aquele servidor que não está com aquelas condições de fazer isso? Se ele tivesse as condições, ele já tinha feito, gente. É fato que ele já tinha feito. Você acha que ele tivesse o nome limpo, tivesse as condições de ter financiado um apartamento, ele já não teria feito isso? Geno, se me permite, eu só queria aproveitar também esse momento, porque assim, criou-se no Brasil uma ideia muito grande assim, de servidor associado com privilégios, de que o servidor público, né, o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, chegou a chamar de parasita, enfim. Gente, assim, acho que a gente precisa entender quem é o servidor público, sabe? Assim, o gari é um servidor público, a faxineira do colégio é servidora pública, a tiazinha que serve a merenda no colégio, agora não que está terceirizada, né, mas ainda tem algumas merendeiras, ela é uma servidora pública, sabe? O policial militar do início da carreira, porque quando o cara vai aumentando, ele vai melhorando o salário, mas o policial militar do início da carreira ali, ele é um servidor público. O mecânico, sabe, o pedreiro, também você tem essas categorias de servidor público. Então, porque a gente pensa no servidor público, aquela pessoa do carimbo, aquela pessoa que está atrás de um balcão, uma pessoa que tem um nível superior, entende? Mas assim, pensar na Vila do Servidor é pensar que a gente tem vários servidores que ganham ali muito próximo de um salário mínimo, não passa de 2 salários mínimos, entende? Então, eu acho que a gente precisa desconstituir essa imagem, né? Entender que valorizar o servidor público muitas vezes é valorizar aquele profissional que está lá na ponta, fazendo com que você alcance o seu direito. Em relação a isso aí, se você analisar o governo do ex-prefeito Ezen, né? Ele passou 3 anos sem dar um aumento. Então o salário do servidor ficou defasado. É uma coisa que já afeta diretamente nessa questão de você conseguir. A média de parcela ficou entre 600 e 800 reais. É complicado para uma pessoa pagar isso aí hoje em dia. A pessoa que ganha ali um salário, a média do salário mínimo da prefeitura é 1.600, 1.500, 1.600. Né? Que tem os descontos ali de INSS, não tem vale transporte, alguns tem, outros não, mas muito, muito difícil, né? Ainda mais servidor, que ele tem aquela dificuldade, ele acaba fazendo um consignado, é difícil você não ver um servidor, porque ele tem a dificuldade, ele precisa mexer na casa, ele precisa fazer uma viagem. Então assim, eu achei que esse projeto foi muito mal elaborado. Geno, e eu digo outra coisa, considerando-se a questão do IPTU, eu gostaria que um dia, vereador, alguém verificasse em que pé que essas transações estão sendo feitas entre prefeitura e construtoras, né? Porque eu vejo uma construtora aqui da cidade que empresta o campo de futebol dela para a prefeitura fazer torneio lá. Eu vejo que essa construtora reforma uma praça aqui, constrói uma coisinha ali e doa para a prefeitura. Isso não pode ser de graça, né? Deve ter alguma coisa. Não sei se já há indícios de alguma falha nessa conversação e se é possível futuramente a gente tá olhando com mais cuidado aí nessas parcerias, porque como o Geno falou aqui, para o servidor a gente não está vendo vantagem nenhuma. Se a pessoa gasta um IPTU absurdo aqui, onde ela mora na periferia, que foi às vezes até aumentado em 500%, e ela vai para um condomínio desse, será que a prefeitura vai analisar que esse condomínio ele tem uma estrutura melhor do que o casebre dela? E aí esse IPTU vai ficar como? Ou lá para o condomínio o IPTU vai ficar mais acessível? Já pensou? Só faltava isso, né? Além de taxa de condomínio, tem todas essas questões. Ô, Geno, só faltava isso. Você que está pagando caro no IPTU, venha para a Vila do Servidor, que aqui vai ser barato. E lá na Vila do Servidor tem quiosquinho, não sei se tem piscina. Mas lá pela localização o IPTU também vai ser caro, viu? Eu vi Vila América ali na região que mais cresce em Vitória. Como o Léo falou que a sua casa é uma região que não tem valorização, lá é a região que mais valoriza na cidade. Uma das, né, que mais valoriza.
Pois bem, vereador, a gente entra na reta final aqui e não podemos perder a oportunidade da presença do senhor para falar sobre o que na nossa campanha nós estamos chamando de, nós aqui do Portal Notícias Bahia, no programa do rádio, que é replicado no site Portal Notícias Bahia, no Instagram e nas redes sociais da própria Rádio Melodia. Diga não ao Vale Salmão. Como é que um vereador como o senhor não entrou em votação? O senhor não está sendo, por enquanto, criticado, porque não foi para votação, por enquanto é um projeto da mesa diretora, e eu já falei o nome de todos eles aqui, vou repetir daqui a pouco. Ivan Cordeiro é o presidente, aí vem Luciano Gomes, vou falar o nome deles aqui. Cris Rocha, quem é a mesa diretora. Porque assim, a hora que chegar na votação e Xandó votar a favor, fulano votar contra, eu também vou dizer, Vale Salmão para quem ganha quase 19 mil reais. Recebeu um ticket de R$ 1.800, vereador. Isso aí para mim é um tapa na cara da sociedade, é sapatear e defecar em cima. Amigo, eu concordo em gênero, número e grau contigo, desde quando foi proposto essa possibilidade do ticket de alimentação para os vereadores. Eu fui contra. Apontei que a gente já vinha de um momento em que nós já tivemos um aumento de salário da prefeita, do vice-prefeito, do secretário, dos vereadores. Nós tivemos aí uma série de criação de secretarias novas, criação de novos cargos comissionados. Tivemos a terceirização de serviços, ou seja, a gente está com isso fazendo com que não se tenha mais concurso público e pagando muito pouco. Inclusive, vou deixar uma sugestão de pauta para vocês. Procurem conversar com as chamadas auxiliares de vida escolar, as cuidadoras das crianças que ficam nas escolas. Eu recebi um relato agora gravíssimo de uma trabalhadora dessa, né, que ela está na empresa terceirizada, e a situação, assim, o que a gente está vendo é que esse pessoal está entrando e está saindo, não vai aguentar o rojão, né, recebendo pouquíssimo, não está recebendo o ticket de alimentação que foi prometido, ou o vale transporte foi prometido, não caiu. É uma situação realmente grave, provoca vocês a procurarem um pouco mais sobre esse tema. Depois posso passar mais informações para vocês. Então, diante disso tudo, para mim não é correto a gente estar votando, num momento como esse, um vale alimentação para os vereadores. Queria deixar claro que hoje você já tem um vale alimentação dos servidores da Câmara, que é um valor de R$ 1.600. Algumas pessoas, inclusive, falam, poxa, é muito alto, né? Mas eu acho que é importante uma faxineira que recebe ali, né? Muitas vezes o salário dela é baixo, porque no concurso, na tabela é baixa, ela consegue, com o vale alimentação, a gente consegue dar um aumento, né, para essa trabalhadora ali através do vale alimentação, entende? Então esse vale alimentação, ele vale para os servidores da casa, o pessoal da Ascom, enfim, o porteiro, todo mundo lá recebe esse vale alimentação hoje de R$ 1.600. E o que se quer é aumentar de 1.600 para 1.800 o vale, só que agora incluindo os vereadores. Então, se fosse só para aumentar o vale dos servidores, eu votaria a favor, certo? Apesar de que vai se ouvir muita crítica, vai ter gente que vai falar bem assim, mas a faxineira da escola municipal, ela recebe 500 de vale alimentação. Uma enfermeira do posto de saúde recebe 500 de vale alimentação. E por que na Câmara recebe a mais? Porque são fontes pagadoras diferentes e pelo orçamento da Câmara e a quantidade pequena de servidores, a gente consegue com o orçamento da Câmara dar uma valorização a esse servidor. Porém, com relação aos vereadores, o meu voto é contra, né? Então, coloco aqui desde já para a população. Eu acho que cada vereador vai prestar contas com o seu eleitor, né? E aí cabe ao eleitor avaliar, né? Cabe ao eleitor avaliar se ele acha que isso, né, condiz com a sua postura, porque os 23 que estão hoje na Câmara foram os mais votados da cidade, ou seja, eles representam a maioria da vontade da população. É o que eu costumo dizer, não é ilegal, né? Porque pode estar dentro da Constituição, mas é imoral, né? Vereador, tem uma pergunta em relação à entrevista ainda da subsecretária de Saúde, Kalile Lemos. Ela falou em relação aos dados aqui do cartão do SUS, né? Porque Conquista hoje é aproximadamente 400 mil habitantes. E ela falou que o cartão do SUS hoje em Conquista chega a 600 mil. Ela falou em relação a pessoas falsificando,
chegou até a 1 milhão, né? A gente vê aí que é uma diferença de quase 200 mil de diferença. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você já está por dentro do assunto. Discorre pra gente, por favor. Bom, Gênio, primeiro dizer que essa não é uma realidade nova. Conquista, por ser uma capital regional, ela já abrange, né, toda uma macro-região que envolve aí cerca de 80 municípios, desde o norte de Minas até as cidades do sudoeste da Bahia, onde nós atendemos essas pessoas numa perspectiva tanto de oferecer serviços, como numa perspectiva de infraestrutura, etc. Então, essa realidade que a subsecretária ela diz, ela não é nova. Nos governos anteriores também existia. Sempre existiu essa quantidade a mais. Se você for em Itapetinga, vai acontecer o mesmo. Por quê? Porque essas pessoas das cidades do entorno, elas não têm muitas vezes ali um equipamento de saúde no seu município e ela corre ali para aquele municípiozinho pequeno. O que acontece? Como eu apontei, então, primeiro, essa não é a realidade nova. Segundo, a gente tem que entender quem são essas pessoas. Porque, assim, uma coisa é o cidadão que ele vai falsificar, ou seja, ele é lá, por exemplo, de Divisópolis. Aí ele chega e, porra, lá em Conquista tá fazendo isso, vou dar um jeito de falsificar aqui e tal. Outra coisa, quando você vai ver, é uma pessoa, por exemplo, que ela tem familiar aqui. Ele é de Itambé, mas a família dela mora toda aqui. Então o que ela acaba fazendo? Ela pega ali, opa, a conta de luz tá no nome de quem? De minha mãe. A conta de água tá em nome de quem? De minha avó. Então é de fato muito difícil você conseguir fazer esse rastreio, e hoje em dia, inclusive, até para falsificar um comprovante de residência é muito fácil, porque a turma chega, pega ali, abre uma conta no Nubank, não sei o que e tal, isso é a coisa mais fácil do mundo, só entrar na internet e todo mundo ensina isso aí. Então, na verdade, como é que a gente melhora esse trabalho? Vou te falar aqui como é que nós melhoramos esse trabalho. Política de saúde da família. O que é isso? São as unidades de saúde da família, os postos de saúde dos bairros, onde ali você tem um agente comunitário de saúde, e o agente comunitário de saúde ele tem mapeado o bairro todo. Só que o que é que nós temos? O último concurso de agente comunitário de saúde que chamou alguém foi em 2013. Nós passamos 10 anos sem efetivar novos agentes comunitários de saúde. Nós temos bairros inteiros, todos os residenciais do Minha Casa Minha Vida, não tem agente comunitário de saúde. Nós temos bairros que aí teve lugar que morreu, aposentou, aí nós temos as chamadas áreas descobertas. Então, uma das medidas efetivas que a Secretaria de Saúde já poderia ter feito e não faz é o quê? Primeiro foi fazer o concurso, que fez agora tardiamente, mas fez, e agora é convocar esses agentes comunitários de saúde para trabalhar, porque quando essa turma entrar em campo, o que vai acontecer? Nós vamos ter um remapeamento dos bairros através desses trabalhadores. E isso faz com que ele chegue ali, porque ele vai lá, vira na casa da chefe de família. Falou, quem é que mora aqui? Cicrano, Beltrano, não sei quem. Ele tem aqui. Aí na hora que vai para cá, para o sistema do cartão do SUS, que choca os dados, opa, me falou que não tinha essa pessoa morando aqui. Então a gente consegue identificar, entende? Então a melhor maneira de fazer essa contraprestação, é claro, falar para as pessoas que fraude é crime, ela pode ser presa. Então você que me ouviu aqui falando isso, você abre seu olho que você pode ser presa, né? Mas o segundo é o quê? É o trabalho da política de saúde da família prevista pelo SUS. Que vai melhorar até a lotação nos hospitais, não é isso? Inclusive, vereador, é uma pauta para vocês, os vereadores, a fiscalização em relação a essa questão do concurso, porque existe a reclamação, principalmente do pessoal dos agentes de saúde, que eles passaram no concurso e ainda não foram chamados. O concurso já ele vence, né? Que tem um período aí para vencer, e existe um grupo com as pessoas que estão criando grupos de WhatsApp já para ver. Então, assim, é preciso, acho que essa parte aí dos vereadores eles podem fiscalizar, né? Isso a gente tem cobrado, mas são questões de competência, né? Então quem tem a competência para produzir determinado ato administrativo é a prefeitura, né? E vale destacar o seguinte, que nós vamos ter já problemas. Tem localidades que foi feito o concurso para o agente comunitário de saúde e já tem gente, por exemplo, dizendo que não vai poder assumir, e vamos supor, só passou um ou passou... Você está entendendo? Então a gente já vai ter aí locais que mesmo na hora que chamar, já vai chamar faltando. E aí o que a gente tem provocado da prefeitura é o seguinte, de que tem que pensar uma possibilidade de alteração, porque o agente comunitário de saúde, ele é um profissional muito específico. Primeiro, ele só pode entrar por concurso, assim como a polícia militar, não pode ter contrato de agente comunitário de saúde. O segundo ponto, você faz o concurso específico para aquela área.
Então eu faço o concurso para o Bairro Brasil, eu faço concurso para a Patagônia, faço concurso para Cercadinho. E tem que ter residência ali na região. Tem que ter residência naquele local. Só que aí se ninguém se inscreveu, ou se inscreveram, inscreveu, assumiu aí morreu, ou teve um acidente, teve que fazer uma mudança de função de trabalho, aí você tem que fazer um novo concurso, percebe? Então acho que essa é uma lacuna que a gente vai precisar resolver já de saída. Não é um problema para daqui a 5 anos, não. É um problema para agora, para essa primeira chamada. Ok, obrigado. Vereador, bom, vou deixar aqui só uma última pergunta, mas já aberto para os amigos da bancada, Luciana e Geno aí para finalizarem a participação. São 2h10 A conversa rendeu. Oh, tem tanto assunto, vereador. O senhor, por gentileza, já coloca na agenda uma vez por mês. Tá certo, vamos combinar. Mais alguma coisa, Lu? Não, eu quero saber como é que o senhor definiria esse projeto aí da iluminação, dessa taxa de iluminação. Resume aí para a população aí. Em resumo, né, é uma atualização de uma lei que já existe, ou seja, não é uma taxa nova, isso é preciso deixar claro. Né? Segundo, ela veio com a proposta, inclusive, de taxar a energia solar, taxar os terrenos que não têm ligação elétrica. A parte da energia solar, devido a muita pressão da sociedade, foi alterada no projeto. O que a prefeitura está dizendo é que não vai impactar na sua conta de luz, porém, o que nós já temos são empresários dizendo que vai impactar drasticamente, que talvez tenha que fazer demissões, parar determinados setores e talvez até mudança de localidade. E aí você, cidadão, o que eu te faço essa provocação no ano que vem, quando chegar em junho, após 6 meses aí, olha a sua conta de luz e aí você vai dizer se sua conta aumentou ou não. Em relação ao projeto do Vale, sua experiência ali de articulação política, qual a possibilidade você acha de passar ou não passar? Bom, eu acho que tem grande chance de passar. Tem grande chance de passar o ticket de alimentação, mas a pressão da sociedade ela é importante, sabe? Eu acho que a pressão da sociedade ela pode modificar alguns votos, né? Porque, como eu falei, o político, né, ele presta contas a quem é o eleitor. É o eleitor que ele presta contas. Então, sempre a pessoa vai colocar na balança cada ato, né? Então, isso aqui vai ser mais benéfico ou vai ser mais prejudicial? Eu fazer parte da bancada da prefeita é mais benéfico ou mais prejudicial? Eu ser da oposição é mais benéfico ou mais prejudicial? Então, sempre são feitos esses cálculos, né? E eu acho que cabe a cada eleitor dialogar com o seu representante. Se você acha... Porque eu acho que tem... Não é possível. Será que não tem ninguém que está ouvindo a gente que é a favor do ticket para os vereadores? Eu acho que deve ter alguém a favor, será? Eu sou contra, eu dou logo minha opinião. Alguém pode ser a favor, talvez a esposa do vereador. É verdade. A conta que eu faço, pode continuar. E já falei com minha esposa. Sua esposa é a favor, pronto, contra? E já falei com minha esposa. Eu falei, eventualmente, se vier a ser aprovado, tire olho, né? Não é para fazer feira com esse cartão, não, que nós vamos devolver esse dinheiro. Nós não vamos ficar com esse valor, não, caso venha a ser aprovado. Vereador, a conta que eu faço, ela é simples. Eu, repito, não voto em Vitória da Conquista. Se votasse, a partir do momento que um projeto saiu de autoria da mesa, ou seja, dos membros de alguns vereadores da Câmara, porque parece ser tão imoral que ninguém teve coragem de lançar o projeto sozinho. Então veio da mesa diretora. Eu, já, a partir do momento que li a respeito desse projeto, eu jamais votaria novamente, se tivesse votado, que não voto aqui, Luciano Gomes, que é primeiro vice-presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, que é o presidente da Câmara, Cris Rocha, que é segunda vice-presidente, Hermínio Oliveira, primeiro secretário, e Dinho dos Campinhos. Então, estes são os vereadores da mesa diretora, é isso, né, Xandó? Isso. Veio lá um projeto da mesa diretora, esses 5 aqui assinaram, né? Então vou repetir, Ivan Cordeiro, Luciano Gomes, Cris Rocha, Hermínio Oliveira, Dinho dos Campinhos, pronto. Então essa conta eu já faço agora, de start, Geno. Jamais votaria num camarada desse que ganha quase 19 mil e quer mais um ticket de 1.800. A palavra que define o que você falou, é imoral. Imoral. A segunda conta que eu faço, vereador, é o seguinte: esse projeto eu não sei, porque quem vai colocar ele na pauta é prerrogativa do presidente. Sim. Eu não sei se a movimentação nossa
e de poucos outros amigos da imprensa, fez com que a coisa desse uma esfriada. Ou se porque tinha outras prioridades, como a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Não sei se o senhor votaria a favor ou não depois desse rebuliço todo. Mas, se for para votação, Geno, a gente vai saber quem votou a favor e quem votou contra. Xandó falou assim, tem grandes chances de ser aprovado. Xandó, me perdoe, eu não sei como você olha para a cara dos seus colegas, porque a gente não está falando de oposição aqui não, Luciana, e nem de situação não. Isso aqui é uma decisão que você toma em primeira pessoa, é você com a sua consciência, meu amigo. Aqui não tem bandeira de partido lá não. O vereador que for a favor disso e o que for contra, é porque tomou uma decisão moral. É isso? E sabendo, vereador, a terceira conta é o seguinte, o senhor falou assim, o ticket do servidor da Câmara, ele é de R$ 1.600, é diferente do da Prefeitura, são fontes pagadoras diferentes, entendo. Só que nós sabemos, vereador, que o orçamento da Câmara é um dinheiro público que ele vem da Prefeitura, não é? A Prefeitura que repassa. Uhum. E é um dinheiro que pode ser devolvido para a Prefeitura. Pode. Pois bem, pode. Então assim, não é um dinheiro que está perdido lá, Luciana. Não, pode aumentar para Xandó. Xandó é gente boa, pode ganhar 1.800 de TIC. Não, o que economizar, a gente fez uma conta aqui de 23 vereadores a 1.800 por mês, dá quase R$500 mil no ano. E o Esaú Matos não tem um band-aid lá naquele hospital, meu amigo. Então, não adianta falar assim, não, porque a Câmara é independente da Prefeitura. Não, a imoralidade parte da decisão de se querer algo, como o Vale Salmão, que eu estou chamando assim, ir para a votação, votar a favor, sabendo que um dinheiro desse economizado poderia ser revertido em outra coisa. Ou, não sei de que forma nas atribuições da Câmara, vereador, ou devolvido para a Prefeitura e ter uma destinação, ou quem sabe, já que estão terceirizando tudo, a Câmara refazer o contrato com a terceirizada e falar assim, olha, já que vocês não estão bancando aí, a gente vai dar o ticket para os seus funcionários terceirizados. Finalizo assim, vereador. Pode daqui apagar a luz e chorar. Pois bem, concordo mais uma vez contigo, gênero, número e grau. Na verdade, assim, quando até se fala nessa questão de devolver o dinheiro da Câmara, eu acho que tem tantas possibilidades, sabe? Tem tantas possibilidades. A Câmara ela pode fazer projetos educativos. Agora mesmo nós estamos fazendo um prêmio, e aí até convidar vocês. Dia 14 de outubro nós vamos ter a primeira edição do prêmio Conhecimento que Conquista, que é um prêmio para pesquisadores que tenham escrito aí monografia, dissertação, tese de doutorado, livros que se debrucem sobre a realidade de conquista. Nós recebemos aí mais de 50 trabalhos fantásticos de todas as áreas, saúde, biológicas, educação, tecnologia, muita coisa muito bacana, e nós vamos premiar vamos selecionar seis desses autores. Já foi montada uma comissão de professores, está analisando de forma secreta, eles não sabem quem escreveu os artigos, eles vão de forma anônima e tal. Nós vamos escolher 6 desses autores. Vou dar um exemplo. Sabe o que vai acontecer? Você sabe qual vai ser o prêmio mesmo aí? O prêmio é um certificado, é um papel. E aí eu, enquanto vereador, estou correndo atrás de patrocinadores, eu mesmo vou tirar do meu bolso para poder entrar com uma premiação, um voucher em livros, para poder a gente valorizar de verdade, né? Mas, por exemplo, esse dinheiro ele podia estar servindo para isso ou servir para tantas outras coisas, né? Então, como você falou, essa é uma decisão aí que veio, né, de uma parcela dos vereadores, e a gente conta com que a população siga acompanhando, dialogando com os seus vereadores, e não tenha dúvida não, viu? Essa pressão, essas mobilizações que vem acontecendo na rede social, nas rádios, isso surte efeito. E o meu voto, mais uma vez, esse projeto vindo para votação, o meu voto vai ser contra. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, o vereador. Vereador, em relação ao hospital universitário, tem data para começar isso ou ainda está em projetos? Não, foi apresentado para as obras do PAC para esse ano, acabou não entrando, né? O governo federal acabou optando por fazer na Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, né, o recurso que tinha, porque o recurso ele não é infinito, né, então a Univasf foi beneficiada e a gente segue com essas movimentações, por isso tivemos audiência pública, seguimos mobilizando para ver se entram nas próximas obras do PAC.
certo? Então, por isso também, aí pegar um gancho, da importância da representatividade de Conquista, ter deputados de Vitória da Conquista. Porque quem é que está fazendo essa movimentação? Quem é que foi lá sentar com o ministro da Saúde para conversar? Foi Valdenor. Sabe? Quem é que está lá conversando com o governador para poder pressionar? É Zé Raimundo, é Fabrício. Entende? Então nós precisamos ter uma maior representatividade de Vitória da Conquista, né? E aí aqui eu vou deixar uma alfinetada para a direita, porque a direita fica reclamando, porque Zé Raimundo isso, Valdenor aquilo, Fabrício isso. Sim, esses 3 deputados estão trabalhando por Conquista. E a direita não consegue eleger um deputado há quanto tempo? O último que teve foi Ezen, que foi suplente. E acabou assumindo, mas era suplente. Então a direita faz o quê? Vende os votos de Conquista e não se esforça para ter um representante aqui. Aqui nós temos 3, e nós estamos buscando mais. Inclusive, eu sou pré-candidato a deputado mais uma vez. Na eleição passada nós tivemos 30 mil votos para deputado federal, e nós acreditamos que é possível ter uma maior representatividade, sim, aqui da nossa cidade. Ok. Tem várias mensagens, eu me passei das mensagens, Lu, mas só vou registrar então, aqui. Você vai registrando, deixa eu fazer outra pergunta. Essa possibilidade pode ocorrer depois das eleições ou antes das eleições, por exemplo? Porque, do hospital? Sim, do hospital. Na verdade é uma questão de orçamento, entende? Então a questão é uma previsão orçamentária. Se entrar nas obras do PAC, você vai ter uma destinação orçamentária. Uma coisa é certa, esse hospital ele não fica pronto, ainda que tivesse sido aprovado agora, ele não fica pronto antes das eleições, entende? Porque é uma estrutura grande. Ô, vereador, uma opinião minha, eu acredito que ele fica pronto, assim, porque ano que vem é o período eleitoral, tem o prazo da justiça eleitoral, não é? Uhum. Antes disso ele não fica. As eleições é outubro, mas pode ter um segundo turno. Dezembro ninguém faz nada. Então, eu acredito, na minha opinião, que esse projeto deve acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2027 em diante. E como é um projeto grande, igual a secretária Roberta Santana falou, que está fazendo em Barreiras, se eu não me engano, Sim. O hospital lá é 1 ano. Imagina um universitário, deve ser também 1 ano, deve começar em 2027 e ser entregue em 2028. Que opinião minha, não sei se eu estou errado. Isso, não está para as pessoas entenderem, gente, como é que funciona a burocracia. Cria aquela ansiedade, aquela expectativa na população. A gente precisa entender como é que funciona burocraticamente. Primeiro você tem que ter orçamento, ou seja, precisa ser destinado uma parte, é igual você, chega em casa, você recebe seu salário, você decide todo dia, isso aqui eu vou pagar a conta, esse aqui eu vou dar de mesada para minha filha, esse aqui eu vou pro boteco tomar cachaça. Então, você precisa, dentro do orçamento, destinar qual é o valor que vai para onde. Então, primeiro a destinação orçamentária, e isso é aprovado por lei, certo? No Congresso Nacional. Segundo ponto, você vai passar por um processo de licitação. Então, vai ser aberta uma licitação para uma empresa ganhar essa licitação. Aí abre os prazos de recurso para ver se a licitação ela se mantém ou não. Pode ser derrubada na justiça, etc. Ganhou. Aí vai começar a trabalhar. Então, é como você falou. Esse não é uma obra eleitoreira, sabe? Nós estamos fazendo uma discussão aqui de cidade, de longo prazo. Mas falando em coisa que vai estar entregue, Minha Casa Minha Vida, viu, gente? Ano que vem... Todos os residenciais do Minha Casa Minha Vida, as 1.600 casas que estão sendo construídas em Vitória da Conquista, estarão prontas. Se você quiser visitar, tem um no Vila Elisa, do lado do Minha Casa Minha Vida do Vila Elisa, está sendo construído ali dois residenciais. Na Urb 6, próximo ali do Renato Magalhães, tem outro sendo construído. No anel viário ali, em frente ao pátio da Polícia Rodoviária Federal, está sendo construído o Top 1 e 2, que ele inclusive é diferente, é no formato de apartamento, fica ali no Vila América, tem no Simão, tem nos Campinhos, tem no Mirucário, ou seja, são 1.600 casas que vai vir para o povo pobre da nossa cidade, que não tem a casa própria, e vai constituir esse seu sonho. Vai vir através de qual governo? Governo federal, importante. Vou falar, porque agora... Você não sabe de quem é de quem. Caso de família. Alexandre Xandó, obrigado, meu amigo. Ó, tem várias mensagens, não vai dar tempo, mas eu acho que o que nós abordamos aqui, nós conseguimos esclarecer em relação aí ao que os ouvintes perguntaram, né? Só tem aqui, eu vou como se eu estivesse rifando aqui uma mensagem, tem um ouvinte aqui, o João Pedro, que ele diz o seguinte, por favor, digam pro vereador que eu sou João Pedro, autista, tá acompanhando aqui, embaixador dos autistas aí da Bahia, ele teve com o Lula recente. Foi. Figuraça. Figura um abração, João Pedro, você é referência. Muito bem, eu achei bacana aqui, ele falou, tô acompanhando o programa aqui, manda um abraço pro vereador. Esse eleitor, tá vendo? Não é nem de conquista, não, ele não é
de Conquista, não. É Falou que fora. quer vir conhecer Ele é de Conquista em onde? breve. Se eu não me engano, é de Salvador. Vai ser seu eleitor. Olha, você já achou um voto lá em Salvador, já. Se vacilar, ele até é candidato, ele é engajado. Porque criança incentiva a família, viu, Léo? Sim, não, e ele fala aqui que ele também quer ser candidato. É, ele é Olha. engajado, a liderança dos autistas. Pô, tá vendo, Luciano? Finalizamos a edição de hoje, 7 de outubro, ano 2025, programa Portal Notícias Bahia, líder de audiência no início de tarde aqui pela Melodia FM. Vereador Alexandre Xandó, obrigado. Deus abençoe, vereador. Valeu, gente, obrigado. Uma excelente semana para todos vocês aqui. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho importante, a qualidade do jornal. Né? A gente já estava tentando vir aqui algumas vezes e não tinha dado certo, mas agora é todo mês, né? Pode botar Todo na mês, agenda. já coloca lá. E desejar uma excelente semana aí para os ouvintes, né? E fiquem atentos, fiscalizem, né? O papel do vereador é fiscalizar a prefeitura, mas o papel do cidadão é fiscalizar todos os políticos. Luciana, até mais, minha amiga. Até mais, Léo Pereira. Muito obrigada, Gênio. Valeu, Lu. Obrigado, Léo. Mais uma vez um prazer, né? Estar aqui além das segundas e sextas. Quiser fechar o contrato aí pra semana toda. É, nosso Vou fazer correspondente. vou fazer Correspondente, não enviado. E a gente é correspondente especial. Amanhã a gente lança, tem música do programa Portal Notícias Bahia aí, ó, encomendada. Tem 3 jingles novos aqui do nosso programa. Retornamos amanhã e diga não ao Vale Salmão. Você já sabe, meu amigo. Um abraço, Deus abençoe. Você acabou de ouvir o programa Portal Notícias Bahia, com a apresentação de Léo Pereira e Luciana Novaes. Casa do Óleo. Troca de óleo, suspensão, freio. A única da região que realiza troca de óleo da caixa automática do seu veículo. Casa do Óleo. Na Presidente Dutra, Rio Bahia, número 2195. Telefone 77 3025 1300. 3025 1300. E você pode agendar o seu atendimento através do WhatsApp 77 34 22 19 11. 34 22 19 11. Casa do Óleo. Direção do Edson, atendimento do Carlão, Marcelo Cuenca e toda a equipe. O sucesso está de volta! Torresmo Fest de Vitória da Conquista, do dia 9 ao dia 12 de outubro, do meio-dia às 11 da noite, no estacionamento do Boulevard Shopping, entrada gratuita. São mais de 20 expositores oferecendo um cardápio variado com porções de torresmo, incluindo a clássica pururuca, torresmo de rolo e o tradicional torresmo de boteco. E tem mais: costela no fogo de chão, baião de 2, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo, batatas recheadas, lanches de costela e diversas opções em doces artesanais e sobremesas. E tem chopp artesanal acompanhado de churrasco grego, arroz caldoso de cupim e muito mais. São 4.500 metros quadrados de estrutura, incluindo área coberta. Show todos os dias. Torresmo Fest, o maior festival gastronômico do Brasil, de 9 a 12 de outubro, do meio-dia